feito em andamento, né? O escritor brasileiro Machado de Assis tinha alguma coisa nele que não viram até agora, né? Parece que faltou ver da parte de quem leu. Quem leu hoje as crônicas Bons Dias, deve ter visto como ele brinca com as palavras, ele faz uma espécie de uma zombaria. Tem um autor que ele está dialogando, que esse autor estava querendo retomar um português que não tivesse influência de língua estrangeira. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Irene. Então, o Machado de Assis, ele tinha algum dom especial nele, né? Machadolatria, que é adoração a Machado, não é o que eu gosto, não. Tinha um rapaz aqui que participava antes, o Diogo Sil, chamava de Machadolatria, adoração ao Machado. Não é isso, não. Muito fora de uma adoração, que é uma... Adorar é você ficar de joelho, né? Vê o que ele escreveu em 1862. Moutinho e Eleutério datam como sendo escrita em dezembro de 62 a março de 63. São duas cartas que o Machado anexa a uma peça dele chamada Caminho da Porta e Protocolo, duas peças do mesmo ano. Ele anexou duas cartas, uma que ele escreveu ao Quintino Bocaiúva e uma que o Quintino Bocaiúva respondeu a ele. Eu não tinha prestado muita atenção. Você vê o que é a linguagem, né? A linguagem é um mistério, né? Você pendura uma palavrinha assim, bota um alfinete, seu marido, né, ou sua mulher, assim, um recadinho, ela não vê ou vê e tal, mas aí depois você fala assim, você não viu, eu deixei o recadinho aí. Ou então o recadinho estava lá e depois a pessoa viu, não entendeu direito, aí você vai. Então a linguagem é um negócio assim que a gente lê e não entende, né? O Freud mesmo foi falar assim, eu li pela segunda vez o seu livro, agora que eu entendi. Freud, hein? Freud precisou de ler de novo para ver que o Jung estava transcrevendo as cartas dele em um livro. Olha um pouquinho, rapaz, eu estou vendo aqui, deixa eu ler de novo, aí ficou nervoso. A linguagem tem um poder incrível de mostrar, mas a pessoa não vê, né? Quintino Bocaiúva, vou publicar as minhas duas comédias de estreia, tá vendo? Na verdade, já tinha uma anterior a essa, chamada Desencantos, né? Mas ele chamou que isso aqui é de estreia, 62, Desencanto de 61. Não quero fazer essa publicação sem conselho da tua competência. Quintino Bocaiúva era bem mais velho que ele. Aqui é um jovem de 23 anos, né? Já uma crítica benévola e carinhosa em que tomaste parte consagrou a estas duas composições palavras de louvor e animação. Então, aqui é para... Está lubrificando, né? Vai lubrificando. Sou imensamente reconhecido por tal aos meus colegas de imprensa, que elogiaram a minha peça, de 23 anos de idade, né?
Mas o que recebeu na cena o batismo do aplauso pode, sem inconveniente, ser transladado para o papel? Pergunta, né? Porque ele tinha encenado, igual Shakespeare. Shakespeare mandou encenar tudo depois que foi escrevendo aquilo que tinha sido encenado, né? A diferença entre os dois meios de publicação são meios que levam ao público, né? Não modifica o Quer juízo. dizer que, quer dizer que Shakespeare fazia primeiro a peça e depois transformava no texto, que seria o livro, né? Seria isso? É, é isso aí, o Hamlet. Várias peças, o Hamlet fala assim, Hamlet primeiro, Hamlet segundo, Hamlet terceiro, em fólio. Tem Hamlet 1605, Hamlet 1620, que ele, algumas falas ele mudou. Também aqui, conversando sobre isso com um rapaz aqui em Vitória, ele falou assim, cara, essa história de Chris Rock e Will Smith, assim, se você tiver com raiva na hora, você vai lá dar um tapa na cara mesmo. Podendo fazer isso, você vai lá e senta o braço, né? Te provocou? Agora, depois, se você tiver que ir em público, né, se conter, aí você escreve melhor uma reação. Alguma coisa o Shakespeare queria dizer depressa, assim, ele improvisou tudo. Passou para a mão de um ator uma fala, para a mão de outro ator outra fala, ó, fala isso, depois. Então ele improvisou, né, depois que foi imprimir aquilo, escrever. O Machado de Assis também está dizendo assim, primeiro estreou no palco, né, e depois ele quer saber o que você acha de imprimir em livro isso. Tem uma diferença entre os dois meios de publicação, não modifica o juízo e não altera o valor da obra. Aquele julgamento quente lá é uma coisa de você fazer uma leitura refletida, né? Boa noite, Denilson. Boa noite, Biratã. Chegando agora. Então, é para a solução destas dúvidas que recorra à sua autoridade literária, tá vendo? Se coloca como humilde, né? Autoridade literária de Quintino Bocaiúva. Quintino, eu vou publicar as minhas peças do teatro. O juízo da imprensa viu nestas duas comédias simples tentativas de um autor tímido e receoso. Se a minha afirmação não envolve a suspeita de vaidade disfarçada e mal cabida, declaro que nenhuma outra solução leva nesses trabalhos. Aqui que na minha segunda leitura está o pulo do gato do Machado, ó. Porque eu já li isso aqui uma vez e eu não tinha percebido. Tenho teatro por coisa muito séria e as minhas forças por coisa muito insuficiente. Penso que as qualidades necessárias ao autor dramático desenvolvem-se, apuram-se com o tempo e o trabalho. Cuido que é melhor tatear para achar. É o que procurei e procuro fazer, tá vendo? O talento existe, mas ele não vem pronto, né? Não é pouco que está falando aqui, não. Desde o início viam nele um talento, assim, uma genialidade. Mas ele fala, é preciso desenvolver e apurar, ó, com o tempo e o trabalho. Vou apurando e desenvolvendo. Porque, por exemplo, pega do Shakespeare, aquela linguagem erudita, rebuscada. Como é que você improvisa aquilo do nada? É difícil imaginar. Ou era da época mesmo a linguagem popular, seja Mas daquele, fosse ele também daquele jeito. aprimorou com o tempo. Ele também aprimorou. E o Shakespeare do início era menos diabólico do que o Shakespeare do final. No Shakespeare Tempestade, que é a última obra, ali é só veneno mesmo.
Então, o Machado aqui, com 23 anos de idade, ele está dizendo assim, a peça que eu botei lá no palco, eu quero botar no papel, mas as minhas forças são insuficientes ainda, é jovem, né? As qualidades necessárias do autor dramático vão ter que se desenvolver com o tempo, tá vendo? Cuido que é melhor tatear para achar, né? E eu procuro fazer isso, tá vendo como ele tem um pé no chão, assim, em relação à aprimoração? Cuido que é melhor tatear, isso aí. Aí ele fala, caminhar desde simples grupos de cenas à comédia de maior alcance, que ele vai avançar, né? Quando ele publica Memórias Póstumas, está maduro, 40 anos de idade. Comédia de maior alcance, né? O estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, onde a observação da sociedade se case ao conhecimento prático das condições do gênero. Um rapaz de 23 anos que nunca foi à escola ou que foi até a 7ª série, escrever isso aqui é coisa que humilha a gente mais velho, né? Mais maduro. Vai fazer observações da sociedade, conhecimento prático, eis uma ambição própria de ânimo juvenil e que eu tenho a imodéstia de confessar. O que ele quer fazer está aqui, ó. É tão certo, e tão certo estou da magnitude da conquista que ele vai fazer no futuro, né? Aqui parece negócio de Nostradamus, também aquelas frases de Shakespeare assim, tu serás rei, Macbeth. Ele faz uma premonição aqui, um adivinhamento futuro, né? Tão certo estou da magnitude da conquista que não dissimulo o longo estádio que há de percorrer para alcançar. Olha só, isso é como se Maradona, com 15 anos, falasse assim, eu vou ser o Maradona, fique esperando. Ele faz uma projeção futura para ele mesmo. Até onde vai a ilusão dos meus desejos? Ó, isso ele escreveu em 1862, aos 23 anos. Confio demasiado na minha perseverança? Aí o Quintino Bocaiúva responde a ele, né? É um senhor mais maduro, foi a quem o Machado pediu. O Quintino fala assim, foste dotado pela Previdência com um belo talento. Já reconhece nele, tá vendo? Uma habilidade com as palavras. Fala, Biratã. E aí, Adelmo, tudo bem? Boa noite a todos, Boa boa noite a noite. todos. Nada como um belo discurso de bajulação, né, para introduzir o narcisismo. Mas, enfim, eu creio que essa parte aí, no que diz respeito, foste dotado pela providência, é claro, talvez eu esteja errado, mas quando o autor coloca providência com P maiúsculo, há um grande indício de que seja uma referência ao Criador, a Deus, pelo fato do P ser maiúsculo. Mas talvez pode não ser também, né? Não, tem esse sentido assim. O Machado também usa o Providência com P maiúsculo na própria obra dele. Aqui é Quintino que está escrevendo, mas o Machado também entende a providência como algo sobrenatural. Ora, o talento é uma arma divina que Deus concede aos homens para que estes a empreguem no melhor serviço dos seus semelhantes. A ideia é uma força, ó. Coisa, né? Inoculá-la no seio das massas, tá vendo? Igual Karl Marx fez. Karl Marx inoculou uma ideia no seio das massas, né? Fez gente reunir, fazer uma revolução, inocular uma ideia, tá vendo? No seio das massas, né? O Freud vai chamar isso aqui de psicologia das massas. É inocular-lhe o sangue puro da regeneração moral. Também é um pouco otimista demais. Você não consegue enfiar uma ideia na cabeça de outra pessoa facilmente, né? A não ser, assim, psicose de massa, igual foram quebrar lá em Brasília,
tá de Bolsonaro. Assim, tem gente que... Ah, o Biratã quer falar? Fala aí, Biratã. Pessoal, me desculpa aí pela minha ignorância. O que significa o verbo inocular? É omitir, é? Inocular é injetar com injeção. Injetar com a agulha da injeção, seringa. Injetar uma ideia na cabeça, né? Aplicar assim, ó, na mente. Então, a pessoa lê um texto e fica convencido pelo texto. Aí vai, porque a luz que nos esclarece a razão, tá vendo a luz aqui, ó, o Fiat Lux, acende, né? A razão é a que nos alumia a consciência também, tá vendo? É um perigo também, né? Porque pode ser na doutrinação igual foi a Bolsonaro lá, quebrar tudo de Brasília. A pessoa perde o juízo, né? Se você tiver com a ideia do outro na sua cabeça, é isso aí, a arte da manipulação. Se você tiver com a ideia do outro na sua cabeça, você perde o juízo. Para você ter o juízo, tem que fazer assim, nossa, o que eu estava fazendo em Brasília quebrando aquilo, gente? Me hipnotizaram? Aí você recupera o juízo. Para recuperar o juízo, tem que sair da dominação do outro, né? A luz que nos esclarece a razão. Denilson, fala, Denilson. Uma pergunta. Nesse contexto de entrar na ideia do outro, sair da ideia do outro, quando é que a pessoa é original, neste caso? Para poder discernir, né, rapaz? Discernimento é você falar, não, parei um pouquinho. Discernimento é você botar um espera, né? Manda esperar, né? Discernimento você consegue, né? Teria que ter o discernimento. A luz da razão, ele fala aqui, né? A luz esclarece que a razão alumia a consciência e tal, mas você pode estar infiltrado aqui, ó, numa ideia que você acreditou ser verdadeira, mas ela não é sua, né? Quem aspira a ser grande, né? Não pode deixar de aspirar a ser bom. Aqui é aquela política do bem e do mal, né? A ver que o Machado ensina a maldade, né? Ele fala essas coisas aqui, mas o Machado ensina, não, ele mostra a maldade, né? Igual em game de criança, né? Eu já viu esse game GTA, esses games maléficos, né? Que criança joga. Aquilo não ensina a criança a ser maléfica. Ela tem que ter o discernimento nela, porque se ela vê um game que ela sai matando. Biratã quer falar? Vamos lá, Biratã. Eu me lembro aqui de uma frase, eu não sei se é de tua autoria, Adelmo. Foi você quem escreveu aquela frase, escrever é exercer o crime? Foi você que escreveu? Não, falei o contrário, né? A frase minha é o contrário. Você escrever, matar escrevendo não é a mesma coisa que exercer um crime na prática, né? É uma defesa contra o crime, né? Uhum. Não, só citei essa frase mesmo, somente porque eu acredito que o Machado de Assis ele tem uma genialidade muito grande que poucos escritores tiveram, porque, de certa forma, ele sempre conseguiu escrever em quantidade e qualidade. Ele sempre conseguiu manter essa qualidade, mesmo com várias coisas que ele escrevia. Né? E é interessante, pelo menos eu considero interessante refletir sobre isso, porque eu acredito que o fato de alguém, de um escritor, escrever alguma coisa, isto é, seja qual for o gênero literário, ele está descontando as suas raivas e isso, de certa forma, gera um sentimento de catarse nele, né? Isso aí é o que acontece, né? Não deveria ficar nisso só. O problema é que o leitor também, como Virginia Woolf, assim, escritoras feministas, né, de mulheres, que vem dizer que a mulher foi oprimida desde o início, e ela era inocentezinha, que não tinha, sabia de nada. Então, cria um ódio, né, de uma situação histórica e força acreditar que então é isso mesmo que aconteceu e agora tem que descontar em cima do marido atual
como se ele estivesse devendo uma dívida histórica. É o que o feminismo defende hoje, queremos cobrar a dívida histórica, né? E tem gente que acredita. Então, esse problema da ideia e da doutrina de massa, né? O Machado sempre vai denunciar o tempo todo essa doutrinação de massa. Ninguém é machadiano revolucionário, tá? Ninguém é. Ele não conseguiu, ele não quis fazer a cabeça de ninguém. Falar de outra maneira é assim, né? Não tinha pretensão de Virginia Woolf, de Karl Marx, de Freud, ele não tinha pretensão de fazer igual Freud. Freud Tanto fez não um... tinha, quê? tanto não tinha que ele nem conceituou nada, né? Nem conceitua e não entenderam o que ele escreveu, porque ele não quis ser explícito. Ele só quis mostrar um cuidado que é necessário ter com a maldade humana. E isso ele quis mostrar. Isso, Eu digo que Machado, Adelmo, ele é pouco, assim, talvez um dos motivos, eu também posso estar errado quanto a esse quesito. Talvez um dos grandes motivos pelos quais Machado foi um autor pouco lido é porque ele adotou uma linguagem totalmente erudita, né? A questão do falar difícil, né? E para você entender Machado é necessário você estar com um dicionário, né? Não basta só estar lendo o livro. talvez não, Biratã, nesse ponto, me perdoa te contradizer, Não, assim, pode discordar, fique à vontade. confrontando aqui, né, publicamente, confrontar, a gente fica sempre Não tem chateado. problema não, tem problema não. Agora, Pode com relação ao discordar. Machado, talvez você não tenha lido os críticos, os comentaristas, que falam ao contrário. Ele diz assim, o Machado escreveu tudo numa linguagem nada, assim, sofisticada, as ideias são até simples demais, o vocabulário não é enrolado, e também os parágrafos, os períodos, assim, não são de difícil compreensão. Agora, tem umas coisas, por exemplo, eu li isso aqui, está bem linear isso aqui, né? Isso aqui está bem linear, né? Isso aqui não tem nada enrolado, não tem nenhuma palavra difícil. Isso aqui é uma carta que o Machado escreveu, Bocaiúva. Não vi nenhum termo aqui difícil. Você falou do inocular, mas é um termo simples também, inocular e injetar, né? Mesmo assim, que sendo simples, eu não tinha entendido. Nós já tínhamos lido isso aqui há um ano atrás, um ano e meio atrás. Depois que eu vim entender, porque aqui ele é bem explícito, que é uma carta privada, né? Lá na frente, vamos ver aqui na frente. A gente vai chegar na frente e vai entender o para trás. Mas o Bocaiúva também fala aqui o seguinte, ó. Para minha franqueza e lealdade, que devo à estima que me confessa, obrigo-me a dizer em público o que já te falei em particular. Aqui tinha uma malandragem do Machado, tá vendo? Lá na porta do teatro, ou em particular, o Bocaiúva falou assim, rapaz, eu achei seu trabalho bom. Eu acho que tem que se cuidar um pouco mais. Por mais Aí, que apareçam aí o que o Machado palavras. fez? Escreve isso, ó. O que o Machado fez, ó? Escreve isso, ó. Deixa escrito isso que você falou verbalmente. Quer Por mais falar? que tenham palavras que a gente não usa no cotidiano, que a gente pode não conhecer a palavra, mas no decorrer do texto, você vai entender o sentido. Aí não precisa ir no dicionário, você vai compreender o sentido no decorrer. Pois é, Freud, justamente sobre isso nós estamos falando. Nós já lemos isso aqui, eu não tinha entendido. Nós já lemos isso aqui junto, eu particularmente não tinha entendido, que o Machado já tinha posto aqui assim, ó, vai desenvolver e apurar com o tempo e o trabalho, porque depois que nós fomos ler a Semana Ilustrada, é que eu vi isso aqui. A Márcia está ajudando na transcrição, assim, lendo muito aquele material da Semana Ilustrada. Foi lá que ele fez isso aqui, ó. Agora que eu estou entendendo, né? E a gente Mas lê eu isso tenho aqui. que Pode Ah, falar, desculpa. pode falar. Mas eu tenho que recorrer, assim, ao dicionário, né? No Google. Várias vezes. Assim, porque às vezes é muito apagado, né? A palavra. E aí eu fico em dúvida, assim, é uma palavra que eu não conheço, né? Às vezes que eu nunca ouvi falar. Mas isso Uma é outra. a Semana Ilustrada, né? Aqui nesses textos públicos não tem aquelas Sim. palavras, né? Aqui são fáceis, ó.
A Márcia está dizendo que lá na Semana Ilustrada tem um vocabulário de 1860, palavras da época, né, que não usa muito hoje. Mas assim, ó, quando ele fala que se desenvolve e apura com o tempo e com muito trabalho, é o que ele fez lá, e a gente vai lendo, é muito trabalho. Toda semana uma revista de 8 páginas, era muito trabalho aquilo ali. Hein, É Adelmo? melhor tatear para achar, e é o que procurei e procuro fazer, ó, tatear para ver se acha, procurei e faço isso, vou tateando para ver se acho. Fala, Biratã. Mas eu digo assim, eu, de maneira alguma, eu jamais culparia Machado de Assis pelo fato dele ter uma linguagem rebuscada, porque é o seguinte, penso eu da seguinte maneira, eu acredito que o escritor, ele não deve entregar tudo de maneira mastigada para o leitor, né? Também não, é. Isso aí. Também você não pode se, porque senão, Adelmo, verdade seja dita, a gente não precisava escrever monografia, artigo, livro, a gente só escrevia uma frase e pronto, já resumiu o livro, e Não, acabou-se e por bem aí, outra né? pessoa, a outra pessoa, se for ler só coisa infantil, né, ela não vai desenvolver nunca, porque o mundo adulto ele é cheio de malandragem. Você tem razão, quer dizer, também compete não ser tão infantil. Mas aqui você vê, o Quintino Bocaiúva está dizendo assim, me obriga a dizer em público, né, escrevendo aqui em texto, deixar publicado em texto, né, o que já te disse em particular, que falou em palavras, agora falou escrevendo. E quando falou escrevendo, o Machado guardou, né, e depois publicou. Aqui ele fala uma coisa ruim do Machado, né, ó, como lhes falta a ideia, falta-lhes a base, não tem base, é jovem. Aqui o Bocaiúva quis dar uma de pai, né? Geralmente, quando a gente vai querer dar uma de pai para cima dos filhos, a gente se ferra todo, porque a gente fala um monte de porcaria que não devia falar. Falta base, meu filho, falta base. Você não é maduro ainda. Falar isso pro filho é maldade, né? Às vezes ele tá novinho e tem mais base do que o velho. Tem muitas histórias que eles entregam o final logo no início. Só que aí você quer saber, você vai ler a história toda para saber o que chegou naquele ponto. Não estou lembrando de nenhum agora para exemplificar, mas tem várias. Assim. Isso aí. Então, fala aqui, né? As tuas palavras são belas porque são bem escritas, são valiosas. Quando vai elogiando muito assim, vai vir uma pancada, né? Até onde a minha vaidosa presunção crítica pode ser tolerada, devo declarar-te que elas são frias, insensíveis, como todo sujeito sem alma. Então, as críticas dele vão ser frias, insensíveis, como as de uma pessoa que não tem piedade. Debaixo desse ponto de vista, e respondendo a uma interrogação direta que me dirige, devo dizer-te que havia mais perigo em apresentá-las ao público sobre a rampa da cena do que há em oferecê-las à leitura calma e refletida lá numa mesa de escritório. As tuas comédias são para serem lidas e não representadas. Como elas são um brinco de espírito, ó, brincadeira do Machado, né? Pode distrair o espírito. Como não tem coração, não pode pretender sensibilizar ninguém. Aqui ele começa a malhar, né? O Machado escreve sem piedade. O Machado não faz aquele romântico assim que você... Quem leu sabe disso, né? Tanto que chamam ele de diabólico, bruxo, Mefistófeles, o demoníaco, igreja do diabo, sermão do diabo, lá na frente, né? Mas desde o início não é nada romântico, não. É só decepção, né? Não tem coração e não pretende sensibilizar ninguém, tá vendo? Não comove, não, ele. E quando o escritor quer comover, ele está querendo o quê? Ele está querendo encontrar seguidores, né? A pessoa fica apaixonada, comovida, né? Então, aqui, dois retardatários, né? Boa noite, Juliana. Boa noite, Marcos.
Tu mesmo assim as considera, e reconhecer isso é dar prova de bom critério consigo mesmo, qualidade rara de encontrar-se entre os autores. O Quintino Bocaiúva está dizendo aqui que o Machado é como se fosse sem alma, né? Um escritor que não quer sensibilizar ninguém. Nós estamos relendo aqui, Marcos e Juliana, uma carta que o Machado escreveu ao Quintino, e Quintino responde, e nesse início, o Machado já faz uma previsão para o futuro dele mesmo, dizendo o que ele vai fazer para desenvolver-se como grande escritor. É raro alguém fazer isso, tá? É raro a pessoa aos 20 anos dizer assim, eu vou fazer isso, porque eu vou desenvolver o meu dom natural. Eu quero desenvolver meu dom natural, né? Desenvolve-se, apuram-se com o tempo e o trabalho, é melhor tatear para achar, é o que vou procurar fazer, procurei e procuro fazer. Estou certo da magnitude da conquista, que parece que mais, né? Com 20 anos falar isso, olha, estou certo da magnitude da minha conquista, e me não dissimulo o longo estádio que há percorrer para alcançar. Como se um médico se visse médico aos 20 anos e falasse assim, lá com 50, eu vou ser o maior cirurgião do Brasil. Uma coisa assim. Fala, Biratã. Eu achei muito interessante, Ademo, essa parte aqui em que o Machado está dizendo assim: tenho o teatro por coisa muito séria. Isso é bem importante que ele está dizendo. Por quê? Porque se a gente levar isso para o campo das ideias, né? Não é somente o campo filosófico, não. A gente levar para o nosso cotidiano, a maioria das pessoas confunde teatro com entretenimento, né? É, E muitas não se dão conta de que existem peças teatrais, tais como as peças de Shakespeare, que já foram representadas, e as peças de um dos maiores escritores de peças teatrais, que foi o Nelson Rodrigues. Ele é considerado por muitos o maior escritor de peças aqui no Brasil. E geralmente quando a gente vai para o teatro, a gente já fala assim, puxa vida, eu quero ir ver aquela peça que vai me fazer sorrir. E a gente não se dá conta de que existe um senso crítico aprofundado por trás de algumas peças teatrais, né? isso aí. Você falou aqui no América, né? Na América, o cinema, o teatro é encarado como entretenimento, departamento de esporte, entretenimento, assim. Lá na Europa, não, é um departamento de cultura, lá é diferente. Teatro e cinema é visto como objeto cultural, educação, conhecimento. Em 1895, o Machado recebeu uma carta. Escritor original não é tanto aquele que não imita os outros, como o que não pode ser imitado. Essa ideia pode ser aplicada, Machado. Uma das suas grandes glórias é ser único na literatura brasileira. Um amigo dele, um escritor, né, reconheceu no livro dele porque o seu estilo corresponde a certo temperamento, certos estados da alma, a certas qualidades de espírito, a certos modos de ver que são somente seus e de ninguém mais se poderia apropriar artificialmente, pegar para ele aquilo que é do Machado, tá vendo? Isso em 95, isso aqui, ó, que não botei a data. Uma carta que ele recebe do Uruguai. A gente já debateu muito sobre isso, essa questão do Machado e tateando as coisas. Ele estava sempre lá, lendo as notícias dos jornais, observando as pessoas na rua, sabendo de coisas assim, sutilmente, que acabaram entrando nas histórias dele. Isso aí. Esse pedaço aqui que eu estou mostrando, eu vou botar no livro novo que vai sair, sobre Machado sendo criador de uma psicologia nova, né? Ele tinha em mente esse projeto, desenvolver uma ideia nova, né? Um trabalho que ele estava desenvolvendo, mas ainda não sabia exatamente qual era, né? Não sabia, igual o médico, né? Não sei se eu vou ser médico bom em que área, ou se eu vou ser um grande jogador de futebol, de beisebol, basquetebol, gosto de esporte, mas não sabe que área, sei lá.
Alguma coisa assim, porque mais na frente, 20 anos depois daquele texto, nós já lemos isso aqui, né? Mas ler mais uma vez não atrapalha, ajuda mais, né? Nesse dia, cuido que por volta de 2222, ele faz uma piada, né? Faz um chute para o futuro. O paradoxo de expirar as asas para vestir a japona, de uma verdade comum e simples. Então, o paradoxo, que é um negócio complexo, vai deixar e vai ser algo elementar que até mamãe vai entender. Então, esta página merecerá, mais que favor, uma apoteose. Aí sim vai brilhar, né? Onde traduzi-la em todas as línguas, as academias e institutos farão dela um pequeno livro para o uso dos séculos, papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutida, capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única e verdadeira, e tudo estará acabado. Até lá, passarei por tonto, idiota, sei lá. Está chutando aqui que no futuro ele pretende ser descoberto como um homem que escreveu uma psicologia do ser humano, né? Uma psicologia da esperteza humana, ou da habilidade humana. É um trabalho que o Freud fez depois, logo que depois, ele fez os conceitos da mente humana, só que o Freud fez conceito, né? Você não entende, aqui ele mostra a maldade, assim, no meio do texto. A diferença é essa. Tá? Então, eu quis ver esse início para a gente entrar depois em bons dias. Agora é 8h30, 8h40, vamos ler algumas crônicas, não precisa ser todas, né? Essa aqui a gente leu já, 13 de janeiro de 1889, depois da escravidão, a abolição da escravatura, que foi em maio de 1888. Estamos rumando aqui para novembro de 89, quando haverá o golpe de Estado, derrubando o imperador, quando o que chamaram Proclamação da República, né? Estamos em janeiro desse ano, né? A gente leu essa crônica, essa aqui fala do hipnotismo. No mesmo ano em que Freud estava traduzindo um livro de hipnotismo lá em Viena, em 89, o Machado atento ao hipnotismo aqui. O Machado defende a ideia de que o hipnotismo é na linguagem. Você hipnotiza o outro, conseguindo convencer o outro, penetrar na mente, inocular uma ideia na mente. Ela falava lá em cima, que era inocular uma ideia. Fala, Cristina. Fala, Márcio. Ele faz até assim um deboche, né, uma ironia, né, pelas palavras que são ditas pelos hipnotizadores, né? Ele usa aqueles termos, né? Mas, né, para dizer que é a palavra, né? O poder da palavra. Vamos ver aqui, porque a Márcia está falando isso aqui, ó. Veniate agitatio brachiorium. Faz aquele movimento, né? Aí o outro fica hipnotizado. Esse aqui era o Gassner, que usava esses termos em latim. O cara tinha cara de pau e dá aula de hipnotismo. Chega e fala perto, bem no ouvido assim, tenta concentrar o paciente e fala essas palavras. Eu, se fosse gatuno, aquele primeiro ele começa falando logo de cara assim, né? Se eu fosse gatuno, ó, recolhia minha casa, abria a mão do vício tão hediondo e ia estudar o hipnotismo. Deixava de ser gatuno para roubar hipnotizando, né? Uma vez a mestrado... roubar com consentimento, né, Adel? Roubar com consentimento, Penetrado por trás pela frente. É uma penetração por trás pela frente. O outro vendo e consentindo. Pode? Pode. Você deixa? Deixo. Vai ser bom para você? Vai ser bom para mim. Pode vir. Vai te curar, viu? Que bom, que eu quero ser curado mesmo. Então, pode enfiar. Uma vez a mestrado, saí à rua com um ofício honesto, ó. O gatuno
Está honesto aqui, né? Passava o resto dos meus dias comendo tranquilamente, sem remorso nem cadeia, porque o outro consentiu, né? Sadomasoquismo, é. Foi o que fiz agora sem ser gatuno, ó. Não é gatuno, né? Eu fiz agora. Gastei dias metido no estudo desta ciência nova. Como Machado já trazia a petalogia lá na origem, a malandragem, né? A moral da malandragem, como diz a Juliana. Como ele trazia já a moral da malandragem, ele fala que está estudando uma ciência nova, tá vendo? Estudando o quê? A petalogia, né? O jogo de palavras. Fazer o... Igual vendedor, você vai na loja comprar um celular, você acaba comprando outro que vale 10 vezes mais caro, você depois chega em casa e fala, como é que eu comprei isso, hein? Vendedor sem vergonha. Um pouquinho mais de memória vai ser mais rápido. É só R$ 100 a mais. Aí você vai comprando. O vendedor é treinado na técnica hipnótica, né? Estude uma ciência nova. Tivesse a menor inclinação para ratoneiro, né? Que é um sinônimo de gatuno, né? Nunca mais iria às algibeiras dos outros roubar, né? Aos quintais, às vitrines, nem ao famoso conto do vigário. Também é uma maneira de enganar. Faria estudo prático da ciência. Dava, por exemplo, com vivos e Lesto dizia comigo, este é o Visconde de Figueiredo. Metia-o por sugestão no primeiro corredor, convencia ele, né? É bom o senhor ir por aí, tá? Ele mesmo fechava a porta, por sugestão, né? Fecha a porta agora. Fecha que é melhor fechar a porta. Eu dizia-lhe como Gassner, que empregava o latim nas suas aplicações hipnóticas. Veniate agitatio brachiorum. O Visconde agitava os braços e eu em seguida bradava a ele. Dê-me, Vossa Excelência, as notas que tiverem no bolso, relógios, botões de ouro e qualquer outra prenda de estimação. Toma, tudo seu. Se Sua Excelência desfazia-se de tudo paulatinamente, eu ia recebendo devagar, guardava tudo, dizia-lhe com persuasão e a arte de persuadir, que o tanto fala, né? A arte de persuadir. Agora mando que se esqueça de tudo, tá vendo? Que passe alguns minutos sem saber onde está. Confunda esta rua com outra. Só daqui a 1 hora vá almoçar no restaurante do costume, à cabeceira da mesma mesa, com seus habituais amigos. Aqui é o João de Deus falando com a holandesa, né? Agora você vai para a Holanda, retorna, fique em paz, bota a mão na cabeça. A holandesa botava a calcinha, né? O sutiã, toda suja, feliz da vida. Estou voltando para Holanda, e daqui a 1 mês eu volto. Daqui a 1 mês você volta, que é outra sessão para você ficar melhor ainda. Aí ela voltava para a Holanda, guardava o dinheirinho dela, se arrumava todinho, vinha lá para a Badiana, ficar de 4 no chão lá, né? Esqueça de tudo, você está bem melhor, não lembre de nada. Vá almoçar no restaurante, fala para suas amigas que você está curado, eu estou curado, me sinto cada vez melhor que eu vou ao Brasil. Depois, a maneira do velho Gassner, fechava a experiência em latim. Redeate at se. Sua Excelência tornava-se, mas já eu ia na rua, tranquilo, enquanto ele ia, tinha de gastar algum tempo explicando-se, se conseguisse, né? Cadê o seu dinheiro? Ah, sei não. Vai ver que caiu na rua. Seriam os meus primeiros estudos práticos, né? Imagine-se o que poderia sair de tais estreias, casas de penhores, isso aí é só uma estreia, né? Depois vinha o mais pesado, ó. E é Silvio Santos, isso aqui, né? Lula, né? Bolsonaro, hipnotiza as massas, né? Hipnotiza a gente. Vamos fazer melhor governo esse ano, gente. Casa de penhores, ourives, joalheria os bancos, subir ainda, ir aos tribunais, ganhar causas, virar
Xandão, que chama, né? Virar Xandão. Ia às assembleias, obter voto, ia ao governo, ia a toda parte. De cada negócio, e nisto poria o maior apuro científico. Ainda tem ciência, né? Compunha uma longa e minuciosa memória, expondo as observações feitas em cada paciente. Agora eu vou dar uma... Agora Augusto Cury, né? Augusto Cury, depois de faturar, ainda dava uma palestra ainda, né? Expondo as observações em cada paciente. A maior... Freud fez isso aqui, né? Publicou os casos clínicos. A maior ou menor docilidade. O tempo, esse aqui era mais difícil de roubar dele, tá vendo? Levei um tempo bom para hipnotizar. O tempo, os fenômenos de toda espécie. E por minha morte, deixaria esse escrito ao Estado. Por exemplo, este caso das meninas envenenadas em Niterói. Estudaria aquilo com amor. Primeiro, o menino que enviou a receita. Indagaria bem dele se era menino ou boticário. Aqui já está investigando, ele já passou para o outro lado, né? Já está observando quem é hipnotizador, no caso, né? Como é que esse garotinho, 5 anos, ao saber que era só menino, mas que com 5 anos e a graça de Deus esperava chegar a boticário, já sabia ser esperto, né? E talvez o médico da roça mostrar-lhe-ias que a fortuna protege sempre os nobres esforços do homem. Augusto Cury. Isso aí. Aqui ele fala que o menininho de 5 anos já tinha, tá vendo? Em mente, né? Já pescou assim. Salvar 1000 criaturas é preciso ter matado pelo menos 50. Em seguida, tendo lido que o vidro de remédio fora mandado esconder por um facultativo, acharia o vidro antes da polícia, porque disse que aqui teve meninas envenenadas em Niterói, né, por um medicamento, que matou, mas era assim, é um experimento, né? Matou para o bem, né? Aplicou lá o coronavírus, aplicou a vacina, morreu 10, mas era para salvar 1000. Em seguida, antes que a polícia, né? Esconde, 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 a polícia está chegando. Isso aqui a gente tem um experimento por meio hipnótico e esse era o meu negócio. Exposto o vidro na Rua do Ouvidor a 2 tostões por pessoa, e em verdade que tudo poderia já estar esquecido, ou por causa do assassinato do Catete, ou por nada. Aqui ele vai agora hipnotizar São Pedro, que vai chegar ao céu. Tudo feito, chegaria a morrer um dia. E muito provavelmente São Pedro, chaveiro do céu, não me abriria as portas, por mais que lhe dissesse que os meus atos eram puras experiências científicas. São Pedro, aquele experimento científico, não tinha culpa, não. Contar-lhe as minhas virtudes, ele abanaria a cabeça, por aí mesmo aplicaria o novo processo, tá vendo? Abanou a cabeça, não está concordando, então eu vou hipnotizar. Veniate agitatio brachiorum. São Pedro, mestre dos mestres na língua eclesiástica, obedeceria prontamente à minha intimação hipnótica, abriria os braços, mas como então não via nada, eu passaria para o lado de dentro, e logo que me bradasse de dentro, rediate atse, pode acordar. Ele acordaria e me perdoaria em nome do Senhor, desde que transpuser o limiar do céu. Essa é a diferença dos 2 mistérios póstumos. Quem entra no inferno perde as esperanças. Quem entra no céu conserva-as. Boa noite. Então, aqui está uma crônica de Machado. A gente tinha lido essa outra, que essa eu não vou ler, não, né? Já lemos da outra vez. Aqui em forma de poesia, né? Não é crônica, aqui em forma de poesia. É linda essa crônica aqui, viu? A gente tinha que decorar essa crônica e recitar ela, né? Porque está cheio de hipnotizador. O livro que estamos organizando, de Machado de Assis, mostra como é que funciona a hipnose lá, Capitu hipnotizando Bentinho, né? Como é que minha esposa me hipnotizou durante 40 anos, por exemplo. A ser funcionário dela, defender a família, né? O que mais impressiona é como a realidade hipnotiza a gente também, tá vendo? Essas frases, né?
Você é hipnotizado, né? Aqui o Freud, ó, em 88, 89, traduzindo Bernheim, um livro chamado De la Suggestion. Aqui a gente já leu esse pedaço. Alguém quer perguntar? As perguntas pararam um pouco, né? Sabrina, quem quiser, fica à vontade, tá? Escrever. Vamos ler o chat. Tem alguma coisa boa no chat? O Adelmo, mas interessante é a predisposição a ser hipnotizado, né? Porque você disse que estava lá numa reunião, não sei aonde, que uma pessoa estava querendo hipnotizar e você não conseguiu ser hipnotizado. Ah, boa, bom lembrar disso. Não é predisposição não, Márcio, eu acho que é assim, adoração ao mestre, porque aquilo ali era uma aula, né? Não posso ser hipnotizado por um professor, assim, ali tem que ter o convencimento racional. Agora, pela minha mulher eu fui, né? Quando tem envolvimento emocional, afetivo, a mãe, né? A mãe, a mulher, assim, até por ser cegar diante dos seus próprios desejos, isso aí. Você não enxerga, né? O Machado ele aborda temas que acho que nenhum outro escritor aborda. É isso aí. Ele Perfeito. por exemplo, você não vai ver lá quando você lê, tem toda aquela coisa exagerada do Sherlock Holmes perseguindo o vilão Moriarty. Você não vai ter aquela coisa meio que cinematográfica, digamos assim. Ele pega situações assim como cotidiano, assim, eu não sei dizer simplório ou coisas que a gente não observa, tá acontecendo ali no decorrer da vida, mas a gente não observa, não dá importância. É Aí ele porque também, pega aí, Freud, é mesmo quando ele né, escreve a realidade, ele romantiza aquilo, né? Então, assim, a É, pessoa, né, lê pelo lado que ela quer entender, né? isso aí. O Machado, por exemplo, em Anjo da Donzela, que a gente já leu, né? Casar de Viúva, Frei Damião, ele vai mostrando como que o narcisismo dos personagens envolvidos, uns com os outros, vão fazendo concessões. É mais ou menos isso. Você, por gostar de alguém, ou pela proximidade, ou para ganhar um outro elogio, ou por isso ou por aquilo. Em Anjo das Donzelas, a Cecília fica lendo lá, ele faz imitação ali de Cendrillon, né? Como é que é? Do sapatinho de cristal. Ela faz a imitação daquela princesa, a gata borralheira que vira uma princesinha. Lendo, 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 ela se convence que casar não compensa. Então, o Machado quer mostrar assim um livro igual a Virginia Woolf, né? E o Machado é bem antes de Virginia Woolf, tá? Fala, Cristina. Márcia. É interessante que nesse conto O Anjo das Donzelas, né? Não sei se você se lembra que ele cita um tapete no quarto Uhum. da E tem um sapatinho. né, aquele sapatinho, aí tem um tapete que está desenhado passarinho. E quando ele lança esse conto, na revista, né, no jornal, não sei, ao lado tem a propaganda desse tapete, assim, eu li, né? Uhum. Quer dizer, ele colocava os contos, mas assim, ele também se dobrava, né, a revista, porque ele sabia que ele tinha que fazer isso, né? Então, já vinha propaganda do tapete que estava chegando no Brasil para ser vendido. Mas ao mesmo tempo que tinha propaganda, também estava associado à realidade, né? Quer dizer, o conto não era uma fantasia. Tem um tapete ali que vende na loja. Quer dizer, é um fato real da vida real da pessoa e não é uma fantasia lá do Oriente Médio ou de Alibaba e 40 ladrões. Ali na Rua do Catete vende. Esse tapete que está... ele usou uma maneira criativa de chamar a atenção
pro tapete. Aí vai ficar na cabeça das pessoas, ó, vou lá atrás do tapete. É tanto que depois ele se arrepende, ele diz lá, né, em Tito, né, assim, não era bem isso que ele queria, né? Ele não queria isso para ele, fazer contos, publicidade em cima daquilo, né? Acho que a intenção dele era outra, né? Ele chegar onde ele chegou. É. É igual, por exemplo, tem uma música do The Doors, a mais famosa, uma das mais famosas, como é que era aquela? Come on, baby, let my fire, né? Come on, baby. Aí, os caras da banda, sem ser o Jim Morrison, o vocalista, que ele quebrou tudo, ficou indignado, porque eles venderam a música para um comercial de não sei de quê. Aí fizeram uma letrinha em cima sobre o produto lá que eles queriam vender, fizeram o comercial com a base da música, a melodia da música e tudo mais. O Jim Morrison ficou indignado. O pessoal lá, pô, ganha uma grana com isso aí. Fala, Sabrina. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Algo que ficou marcado nessa fala toda até agora é que os sentimentos, eles sempre vão ser o primeiro fator para estimular alguém a aprender ou a saber alguma coisa. Antes, como foi dito, era através da comoção, né? Os escritores, os autores pretendiam comover as pessoas, e hoje nós já vemos, a não sei nem quanto tempo, que o maior objetivo é provocar uma inquietação. Então, nós vemos que os sentimentos de compaixão, amor, o romantismo, ele move, mas a raiva e a intolerância, esses sentimentos também movem para que haja um aprendizado. Porque se algo me incomoda e eu quero provar, eu fico inconformada com aquilo, e eu quero provar até o contrário, isso me leva a ler e a estudar o que está me inquietando para poder rebater. Isso também causa um maior alcance, né? De público, por exemplo, um maior alcance, a sua ideia sendo difundida num maior raio de distância, alcançando o maior número de pessoas, e acredito que todo escritor ou autor tenha como maior objetivo esse mesmo. Acho interessante a observação, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento mesmo que culminou lá no episódio Chris Rock e Will Smith, provocar o outro, e o outro é sem compaixão nenhuma, quer dizer, essa provocação do Chris Rock, na verdade, aquele tapa do Will Smith, não era nem tanto para defender a mulher, não. É bater em quem está mentindo, né? Naquele conto que a gente está traduzindo lá, trazendo para o dia de hoje, chamado... como é que chama o nome mesmo lá do menino? O Grumete? Márcio. O Grumete. O Grumete. O Grumete, a Adelino. mãe, o pai fica muito bravo, assim, contra a mentira. Porque a mentira, se um amigo seu te pede emprestado e te engana e não devolve, te aplica o golpe, você pode perder a cabeça, dar um tiro, dar um soco, assim. Quer dizer, o falso, a gente se irrita muito com o falso, né? É insuportável a mentira na sua cara, assim. Não fui eu, não peguei não, mas quem pegou estava aqui. Você nem estava aqui em casa, você começa a ficar louco. Eu deixei aqui em cima da mesa, você tem certeza? Aí começa a ficar jogando, fazendo você achar que você é louco, porque você que tinha certeza absoluta que tinha escutado uma frase, ela falou assim, eu não falei isso. Eu tinha que ter gravado, né? Como fez o Machado aqui, manda escrever. Porque
aquela zombaria que o Chris Rock fez, que o Will Smith vai dar um tapa na cara, talvez não seja nem para defender a esposa assim só, não. É mais assim, poxa. Então, o que a Sabrina acabou de mencionar aí, talvez faz sentido, que é você está provocando o outro só para ver se ele cai na provocação. Aqui no bar, no jogo do Flamengo e Palmeiras, já tinha tempo que não me dava essas revoltas. Passou um cara pertinho de mim e falou assim, seu time está se ferrando, né? Camisa do Palmeiras, hein? Rapaz, quase eu peguei a garrafa de cerveja e poquei na cabeça dele. Sai daqui, sua desgraça. O cara vem pertinho para fazer um teste. Depois ele saiu rindo. Ainda bem, né? Depois eu falei com o dono do bar, falei assim, olha, tem tempo que isso não me acontece. Agora a pessoa passa perto, vem perto do pé de ouvido, porque ele não falou de longe, não. Se ele falasse de longe, todo mundo ouviria, né? Fala, Sabrina. Voltando aqui, eu até me tirou um sorriso, porque é um pouco do que causa ler o Adelmo. No primeiro momento, né, todos aqueles textos sobre feminismo e sobre o comportamento da mulher causam inquietação. Então, aí você fala assim, peraí, deixa eu ler de novo para ver se eu estou lendo de verdade. Eu não acredito no que eu estou lendo. E a partir da terceira leitura é que você começa a se espelhar no texto. Você começa, então, a rever o seu comportamento diante do que você está lendo. Pois é, na hora da raiva. Isso aí. É uma linha contrária à da dominação, né? Que é é contrária à ideia de Augusto Cury, assim. O Machado trabalha muito assim também. Por exemplo, a gente já falou aqui, Surge-se Gordo, ou então o outro lá do Candinho, também outro conto chamado Incêndio. Ele faz o leitor, ele joga contra o leitor. O leitor está lendo algo que ele condena, mas que ele faria igualzinho. Tem um jeito de provocar. Então, vamos para frente. Aqui tem essa crônica seguinte, né? Vi, não me lembro aonde, é meu costume. Quando não tenho o que fazer em casa, ir por esse mundo de Cristo, se assim se pode chamar, a cidade de São Sebastião, e matar o tempo. Não conheço melhor ofício, então a terapia, né? Sair para caminhar um pouco. Mormente, se a gente se mete por bairros excêntricos. Um homem, uma tabuleta, qualquer coisa basta para entreter o espírito, ó. E a gente volta para casa ágil, né? Lesta e agudo. Isso é uma palavra que não é muito comum hoje. Como se dizia em não sei que comédia antiga. Naturalmente, cansadas as pernas, meto-me no primeiro bonde que pode trazer-me à casa ou à Rua do Ouvidor, que é onde todos moramos, na Rua do Ouvidor, né? Ponto de encontro. Se o bonde é dos que tem de ir por vias estreitas e atravancadas, torna-se verdadeiro obséquio do céu. Agradeço a Deus por rodar muito. De quando em quando, para diante de uma carroça que despeja ou recolhe fardos, o cocheiro trava o carro, ainda desce, né? Ata as rédeas, desce, acende um cigarro e todo mundo tem que esperar, né? Ele troca a irritação, é irônico, não é? Ironia. Quer dizer, você está nervoso, mas ele diz, não, assim é que é bom. O condutor desce também, vai dar uma visita de olhos ao espetáculo, todo mundo, e você, pô, vamos ficar aqui parado? Eu e todos os veneráveis camelos da Arábia, vulgo passageiros, se estamos dizendo alguma coisa, calamo-nos para ruminar e esperar. Tá vendo? Tinha até uma pegadinha do Silvio Santos, Hum. que era de taxista. O cara tá lá no táxi, e aí o taxista para no meio da rua, coloca um tapete no chão e faz aquele negócio, porque tem aquele negócio, né, naqueles países, né? Que tal hora tem que parar tudo, colocar o tapete no chão e fazer as orações deles lá. É. E aí fizeram uma pegadinha do Silvio Santos com isso aí. Aham. Entendi. Então, aqui o bonde ia passando, alguém estava descarregando alguma coisa em frente a uma padaria, sei lá, e parou tudo, né? Tem que esperar. Então, aqui serve até para ilustrar um pouco o que a Sabrina acabou de dizer, né? Quer dizer, olha uma provocação aqui, espontânea, né? Nada pode ser feito,
O chofer desce, vai lá acender um cigarro, o condutor também desce, pergunta alguma coisa, porque tem que esperar, né? Então, calamos-nos para ruminar e esperar. Aqui ele fala uma frase, ele aproveita para inserir reflexões filosóficas no meio do texto. Ninguém sabe o que sou quando rumino. Posso dizer, sem medo de errar, que rumino muito melhor do que falo. A palestra é uma espécie de peneira por onde a ideia sai com dificuldade. Tá vendo? Se eu fosse falar aqui, ia mandar todo mundo a merda, tira essa carroça da frente. Creio que mais fina, mas muito menos sincera. Ruminando, a ideia fica íntegra e livre dentro da cabeça. Sou mais profundo ruminando e mais elevado também. E aproveitam uma crônica, né, para fazer uma reflexão bem ao estilo de Machado, no meio do texto. Ainda anteontem, aproveitando uma meia hora de bonde parado, então aproveita, perde tempo, né? Lembrou-me, não sei, como o incêndio do Clube dos Tenentes do Diabo. Ruminei os episódios todos, entre eles os atos da degenerosidade da parte das sociedades congêneres, e fiquei triste de não estar naquela primeira juventude em que a alma se mostra capaz de sacrifício e bravura. Todas essas dedicações dão prova de uma solidariedade rara. 2 episódios, porém, me deram a medida do que vale quando rumino. Ó. Quer dizer assim, ruminar é não falar, né? Ficar só na mente. Toda a gente os leu separadamente. O leitor e eu fomos os únicos que comparamos. Lá no início, o Machado tinha dito, no chamado Conto Os Imortais, e depois, quando ele começa a fazer a literatura dele, né, que é o leitor e eu. Sempre essa dupla, ó. Tem o autor e tem o leitor. Não é assim? Você tem um livro que você escreveu, tem um leitor lendo. Então, é uma conversa ao pé de ouvido. Estamos somente entre nós dois aqui, leitor. Você e eu, ninguém mais sabe de nada. Podemos... Aí chega alguém, você fecha o livro e guarda. O que você estava lendo, meu filho? Esconde. Porque é uma conversa privada do autor com o leitor. Por isso É que uma coisa que, tem um que é muito. convencimento, né? Os meus inscritos ainda não alcançaram muita gente, mas é uma coisa que eu sei que eu vou me lascar, porque é assim, eu crio muitos personagens. Aí, se você cria um personagem que é por exemplo, um vilão bem cruel, um torturador, algo do tipo, tem gente que vai ler e vai associar o personagem que eu criei à minha pessoa, ao escritor. Cara, não é assim, não é assim, cara. Isso aí. Então, tem o leitor e o autor, e o leitor pode começar a criticar o autor que escreveu daquele jeito, né? De jeito muito agressivo, né? Então, tem um leitor e eu, sempre tem só o autor e o leitor. E quando você chega perto da sua mulher, ou mulher perto do marido, o que você estava lendo aí? A pessoa esconde. Bom, refiro-me primeiramente à ação daqueles sócios de outro clube que correram à casa que ardia e acudindo-lhes à lembrança dos estandartes, bradaram que era preciso salvar os estandartes. Vamos salvar os estandartes. Tê-lo-ia feito, a troco da vida de alguns, perdendo vida, mas preferia salvar o estandarte se não fossem impedidos a tempo. Era loucura, mas loucura sublime, ó. Até loucura sublime existe, né? Os estandartes são para eles o símbolo da associação, representam a honra comum, as glórias comuns, o espírito que os liga e perpetua. Como que o Machado, em pouquinhas palavras, ele ironiza, né? Porque às vezes você vê isso mesmo, né? Sua mãe quer salvar lá um objeto mais valioso do que outra coisa.
Esse foi o primeiro episódio. Ao pé dele temos o do empregado que dormia na sala. Acordou, cercado de fumo, de fumaça, né, que o ia sufocando e matando, ergueu-se, compreendeu, tudo estava perdido, era preciso fugir, pegou o livro de escrituração, né? Livro de escrituração, tá vendo? Fulano deve tanto a Pedro, Pedro tem um crédito com João, correu escada abaixo. Logo o livro das dívidas, né? Comparai esses dois atos da salvação dos estandartes e salvação do livro e tereis uma imagem completa do homem. Então, salvar um símbolo e salvar o dinheiro, né? Vós mesmos que me ledes, sois outros tantos exemplos de conclusão. Uns dirão que o empregado, salvando o livro, salvou o sólido. A solidez é o dinheiro, né? A dívida. O resto é obra de sirigueiro. Outros replicarão que a contabilidade pode ser reconstituída, mas que o estandarte, que é o símbolo da associação da entidade, né, é também a sua alma. O estandarte é a alma da pessoa, né? E a alma você não vai vender ao diabo nunca, então você tem que salvar. Todos vós tereis razões, sois as duas metades do homem, do homem, formais o homem todo. Aquelas duas laranjas do espelho, né? Tem o material, que é o dinheiro, e o simbólico, que é o que dá o sentido à vida, né? Porque o dinheiro, assim, não dá o sentido à vida, né? Você ter carro, apartamento, roupa linda, não, o sentido é simbólico, né? Então ele está ruminando. Eu estou falando em voz alta, mas eu não podia dizer nada disso, eu tinha que ficar ruminando. Eis aí a sublimidade do que ruminei. Ruminei algo sublime. Se todos ficássemos calados, né? Que imensidade de belas e grandes ideias. Que saraus dentro da cabeça, né? Que sessões de câmera, todo mundo ruminando só dentro da cabeça. Não me lembro se foi andando de bonde, creio que não, fosse onde fosse, no centro da cidade ou fora da cidade, via a porta de algumas casas esqueleto de gente, postos em atitudes joviais. Sabem que o meu único defeito é ser piegas. Venero os esqueletos, já porque o são, já porque ainda não sou um esqueleto. Né? Venero porque não sou. Não sei se me explico. Tiro o chapéu às caveiras, gosto da respeitosa liberdade com que Hamlet fala a do bobo Yorick. Quem lembra o diálogo das caveiras lá do Hamlet, né? Pega uma caveira assim, fica admirando, ó, coisa linda, uma caveira rindo, né? Um velho. Tirou da cova onde vai ser enterrado o outro, né? Porque para desocupar um buraco tinha que tirar o esqueleto lá de dentro. Então, Hamlet fala com o Bob Yorick sobre essa caveira que ele está dizendo que viu na janela. Esqueletos de mostrador, fazendo guifonas, sejam eles de verdade ou não, é coisa que me aflige. Há tanta coisa gaiata por esse mundo que não vale a pena ir ao outro arrancar de lá os que dormem. E vai mudar essa frase para essa aqui embaixo, né? Há entre a vossa e a minha idade muito mais coisas do que sonha a filosofia. Então, há entre uma coisa e outra, não vale a pena, né? Não desconheço que esta minha preguiça é melhor em verso. Boa noite. Então, ele está aqui numa reflexão sobre vida e morte, sobre dizer o que pensa e sobre o que é simbólico e o que é material, matéria, né? Dinheiro, no caso, né? O livro de escrituração. É tão profundo o Machado de Assis, né? Aqui, nosso colega, eu também não lembro, né? Tem alguém querendo falar? Depois eu vim aqui olhar outro dia, tinha uns 3 pedidos aqui dizendo, você não me deu autorização para entrar no chat, né, aqui no Google Meet. Aqui tem gente que não escreve ou não fala. Irene está acompanhando, Irene? Sabrina? Tô aqui, tô aqui. Aí? Que bom que você está aí. A outra é Elisângela, né?
Elisângela Casé Organizações, do Rio de Janeiro. Sabrina, que veio hoje, sempre ocupada. Todas as vezes me pergunto por que participo tão pouco desses encontros. É porque você quer continuar no mesmo estágio. É doloroso esse saber, né? Vamos para frente, então. Irene, vamos seguindo, né? Elisângela, quem quiser se manifestar, fica livre, hein? Eu vou sair por 1 minuto que eu tenho que responder uma mensagem aqui e já volto. Beleza. Só 1 minutinho. É isso aí, Elisângela. O que salva, mediocridade é o nome. Até quando? É porque é doloroso, saber dói, né? Essa parte, os dois personagens, o que salva o livro de escrituração, o livro de débito, né? Onde que estão anotados o dinheiro, né? E o que salva a estandarte, que é o simbólico. Isso me pareceu que o autor está falando do eu simbólico e do eu real que compõe. É perfeito, ó. Isso aí. O eu simbólico e o eu real, né? O eu que tem que comer, dormir, tomar banho, se cuidar da saúde para não morrer logo cedo, mas tem um eu simbólico espiritual também, né? É uma as duas almas, que diz o Machado, né? As duas almas. O lado material e o lado espiritual, né? É porque essa reflexão está sendo feita no cemitério, tá vendo? Ele fala do esqueleto, né? E também fala aqui dessas coisas que são ditas, mas que não poderiam ser faladas abertamente, igual eu disse Sabrina agora. Estou perdendo isso e tal, porque tem coisas que tem que ficar, não é, né? São reflexões profundas, né? Qual é a terceira crônica do dia? Deus seja louvado, choveu, mas não é pela chuva em si mesma que o leitor me vê aqui cantando e bailando, está feliz. Mas é por outra coisa, a chuva podia ter melhorado o estado sanitário da cidade. Aqui é uma ironia, né? Chega a machucar a gente, que a chuva melhora o estado sanitário, né? Quando chove, esgoto, né? Esburra, entope, no Rio de Janeiro, aqui em Vitória também. A chuva podia melhorar, né? Sem que me fizesse nenhum particular obséquio. Fez-me um, é o de pelo menos, e que agradeço a providência divina, que é tornar fresco, né? Já se pode entrar num bonde, numa loja, bradar contra o calor, né? Pelo menos ela fez um bem, trouxe um pouco de fresco, né? Devia estar muito quente no Rio esse dia. Aqui ele fala de uma folhinha, não sei quem já foi criança aqui, quando as mães da gente, os pais tinham uma folhinha, que arrancava aquela folhinha assim, cada dia da semana, porque hoje tudo é calendário de celular, eletrônico, de relógio. Teve um tempo que tinha um calendário na parede, está falando das folhinhas, e dizia que no dia 20 ia chover. Hoje é de 16, né? Então, se previa a chuva já veio. Pelo lado moral, era isto um resto das torturas judiciárias de outro tempo. Pelo lado estético, era mais amofinadora de todas as cegaregas deste mundo. Não pude dormir essa noite. Onde irá isto parar? Nem sinais de chuva, um céu azul, limpo, feroz, eternamente feroz. A folhinha de Ayer só dava chuva lá para o dia 20. Às vezes, apesar de minha pacatez proverbial, tinha ímpetos de bradar, como nos romances de outro tempo, mentes pela gorja, vilão. É o que mereciam todos os alviçareiros de Ayer. Era agarrá-los pelo pescoço, derrubá-los, joelho no peito, sufocá-los até botarem para fora a língua e a alma, pedaços de asnos. Nem ao menos tiveram o mérito de acertar, né? Afligiram sem graça nem verdade. Aqui tem uma frase em latim: as folhinhas de Ayer, como anúncios meteorológicos, está vendo o anúncio meteorológico que hoje a gente tem até hoje? Estão a expirar. Só este golpe recente é de levar couro e cabelo. Tem algumas metáforas, está vendo? Agora podem prever as maiores tempestades do mundo, que não deixarei de sair a pé com sapatos rasos e meias de seda. Se tanto for preciso para mostrar o meu desprezo a essas previsões, né?
e faz a previsão, dá tudo errado. Aie é um dos velhos da minha infância. Ó, bons tempos da salsa parrilha de Aie e de Sandes, dos nomes imortais que eu cuidei ver mortos no fim de uma década. Imortais que morreram logo, né? Não seriam amigos. Eu não sou tão jovem como apregam alguns. Eu assisti a todo o ciclo do Xarope de Bosque. Aqui ele vai comentar agora do Xarope, que é o tema também de Brás Cubas lá com o emplastro, né? Que não vingou. E vai falar aqui no final dessa crônica do... Dessa não é da outra, né? Da terceira. São 3 crônicas seguidas do mesmo tema. No final da última que vai aparecer a frase clássica que o Machado... Da última não, né? Lá para frente. Achei que fosse mais rápido. Simila, simila curantu, né? Ele está usando a linguagem, aqui, ó, essa frase. Pensei que era a terceira, mas era na frente. Ele começa com o tema do xarope, que é a homeopatia, né? A homeopatia que era... A homeopatia, em Freud, assim, a palavra é um placebo, né? A palavra é ela mesma um placebo, acalma pelas palavras, né? Achei que tivesse mais antes, mas está lá na frente. Porque ele começa aqui... Ele usa bastante esse termo, né? A homeopatia. Usa muito, né? E homeopatia é o tratamento pelo mesmo, né? E ele reverte tratamento pelo mesmo, assim, em vez de Will Smith dar um tapa na cara do outro, tinha que saber discutir em palavras. Palavra que me fez mal, palavra eu devolvo brigando, conversando, discutindo, mas ficando sempre amigo da linguagem. O que fere a gente são as palavras. E o que cura também são as palavras. Por isso que ele fala o mesmo pelo mesmo, né? O mesmo trata do mesmo. E esses elementos aqui, esses xaropes que ele vai inventando através de homeopatia e outros recursos, assim, é tudo para paliativo, para aliviar, né? Emoção de Scott, né? Esse do bacalhauzinho, só as vós dão até hoje. Aí dá uma colherzinha daquilo, a criança sente-se aliviada. A mãe pensa que cuidou e todo mundo fica feliz. Eu assisti a todo o ciclo do xarope de Bosque. Esse xarope de Bosque, se for ver no dicionário, assim, na época, é de 1857. Assisti a todo o ciclo do xarope do Bosque. Conheci-o no tempo em que começou a curar. Tinha efeito curativo. Era um bonito xarope significado nos anúncios por meio de uma árvore e uma deusa, ou outra coisa, não sei bem como era. Tem também as bisnagas, né, que a gente já viu, como medicamento homeopático, carrega no bolso, né? Curava tudo, ó. À proporção que os curados iam espalhando, que as folhinhas de Aie só davam chuvas, perdão, enganei, iam espalhando que estavam curados, aqui ele fez uma sacanagem no meio do texto, né? Perdão, enganei. Iam espalhando que estavam curados, a fama do xarope ia crescendo, tá vendo? O Adão, Funcionou? até hoje é isso, né? De vez em quando eles inventam um alimento, alguma coisa, né, que vai curar tudo. É. E aí todo mundo vai naquela onda, né? Furou? Funcionou para você? Funcionou, melhorei muito. E as suas obras eram objeto das palestras nos ônibus, tá vendo? A fama cresceu, a celebridade ascendeu todas as suas luminárias, jurava-se pelo xarope do Bosque, como um cristão jura por Nosso Senhor. Salvou mesmo, salvou. Pode comprar que eu garanto. Contavam maravilhas, pessoas mortas voltavam à vida, com uma garrafa debaixo do braço, vazia ainda. Chegou ao apogeu. Como todos os impérios e repúblicas deste mundo, principiou a decair.
era menos buscado, menos nomeado. O rei dos xaropes desceu ao ponto de ser o lacaio dos xaropes, e lacaio mal pago. Belas curas, sua nobreada, quando viram no tão baixo estado, foram levar os seus encantos a outros príncipes, ó. Ele ainda resistiu, reproduzia os jornais, a árvore e a moça. Era um fetiche, né? Tinha uma árvore e uma moça que serviu de fetiche no xarope. E repetia todos os seus méritos, aqui e fora daqui. Mas a queda ia continuando. Pessoas que lhe deviam a vida, não sei por que singular ingratidão, preferiam agora o arsênico, outras drogas. O xarope foi caindo, caindo, caindo até morrer. O que me parece, Márcia, é que ele zomba da homeopatia e também de outras formas, ele sempre vai acreditar só na... Viu? Impressionante como Vai Machado, sempre acreditar só no quê? só na palavra, Ah, sim. porque ele joga o xarope para o alto, cai no chão, e outros recursos, assim, ele não, ele vê que é enganação de linguagem, né? Desde aquele, não tem o Rui, um Ah, conto que tem o Rui, né, que toma o elixir para a imortalidade, você lembra daquele conto, né? Rua de Leão, é. O Rui Uhum. de Leão. Daquele conto, assim, eu percebi que ele fazia uma crítica à homeopatia. É. O que ele aposta mesmo é como o Freud também aposta muito, né? É sempre na linguagem. A linguagem dissolve tudo. Todo o caroço, toda doença, todo sofrimento, toda tragédia, toda desgraça humana, se você conseguir converter em palavras, você fica imune, não adoece nunca. Tá? A linguagem da imunidade total, sabendo sempre não sucumbir, né, às provocações, como acabou de falar a Sabrina. Hoje em dia é tudo provocação. Tá? Então, a pessoa, se não tiver o recurso da linguagem, não souber dar o giro pelo verso, fazer o movimento contrário, ela vai sucumbir, porque o sentimento de culpa por ter estragado uma festa, dado um tapa na cara de alguém, ou falado merda assim indevidamente, já sai de cabisbaixo, né? Poxa, estraguei a festa. Então, o sentimento de culpa, você vai caindo, é preso, né? Há sempre fregueses, ora, eu jamais alimentei grandes ambições, nem de que juntasse uns 3.000 contos, dava o xarope aos sobrinhos. Pode ser que já agora estivesse com outro Deus, aí vai embora. Essa questão, eles conseguem extrair certos sentimentos assim, né? De dor, disso, daquilo. Eu mesmo, quando escrevo, eu uso muito de onomatopeia para tentar descrever uma dor, tipo, tá doendo. Eu escrevo, Uhum. uso de onomatopeia. Já Agora, o esses... Machado vai distinguir assim, a escrita daquela poesia que você tem vergonha ou medo de falar, né? Porque ele desenvolveu uma literatura que chama de psicanálise ou filosófica de funcionamento que cura, porque ele enfia o veneno no meio, tá? Ele diz, né? Ele consegue dar a devolutiva, ele mostra como dar a devolutiva, né? Para você não sair, escreve poesia para aliviar, Então, por exemplo, Faustino, né, que veio a morrer lá, ou então Kafka, né, que era um derrotado também, escreveu lindamente, mas não conseguiu, ele ficou com vergonha do que ele escreveu. Ele não, a malícia não estava ali. É preciso, para você ser terapêutico com a linguagem, você tem que pôr a malícia, assim, você quer ferrar com fulana, né? Aí você bota no meio do texto uma frase, assim, que ela sabe que é contra ela, tá? Mais ou menos isso, quer dizer, você dá uma devolutiva, senão você não respondeu. Você fica com Semana, amargor, semana vai passada eu carregando. tava dando uma olhada no Edgar Allan Poe. Eu pirei o cabeção. Não, vou mexer com isso agora, não. Deixa para depois. Lá no Barril de Montilhado é um dos mais belos contos, é você punir sem ser punido. Você pune quem te
destruiu, né? Te prejudicou, mas porque a gente não pode punir alguém, né? Que te prejudicou. Você tem que punir sem ser punido, né? O diabo que entenda os políticos. Toda a gente aqui me diz que o meio de obter câmeras razoáveis é acabar com as eleições por distritos nas quais, à força de meia dúzia de votos, um paspalhão ou perverso fica deputado. De vez em quando volto no Brasil aqui as eleições distritais, né? É ruim porque lá no bairro X, um magnata lá ganha. Dizem agora telegramas franceses que o governo e a maioria da Câmara de Deputados, para evitar o mal, que é isso, né, o voto distrital, vão adotar justamente eleições por distrito. Entenderam? Então não dá para entender, porque, né, trocar uma coisa, as eleições não têm solução nunca, a verdade é isso. Se for voto distrital, elege o do bairro, mas ele compra os votos localmente. Se remover o distrito, tornar estadual, aí os grandões compram do mesmo jeito. Felizmente, dei com uma dessas criaturas que o céu costumava enviar para esclarecer os homens, a qual me diz que Pascal, a qual criatura, né, falou que Pascal era um sonhador. Não gosto de calembour. Calembour é um tipo de jogo de palavras, um trocadilho, né? Não gosto de calembour e trocadilho, mas não pude evitar este. Há de me perdoar, Pascoal é confeiteiro. Pascal é um filósofo, né, que é um sonhador. Pascoal, ele fez um trocadilho. A pessoa não fez caso e continuou dizendo que Pascal era um sonhador, porque o que achava extravagante é que é natural. É que é natural, verdade aqui, erro além. Sabia eu porque é que lá adotaram o que para nós é ruim? Sabia o que era cesarismo? Aí ele vai começar o diálogo com esse sujeito, né? Uma das criaturas. Esse sujeito aqui é um diálogo que ele fala, uma das criaturas. Não nomeia quem é. Sabe o que é cesarismo? Não, senhor. Vem de César. César Farani? Não. Zama? Conheço César Zama. Cala-se, homem, ou ponha-se fora. Não estou para aturar cérebros fracos, nem pessoas malcriadas. Está zombando, né? César Zama, César Farani, já César Cantu? Vá para o diabo que o ature. Quando quiser saber as coisas, ouça calado, entendeu? Aí vai. Aí ele pergunta, tem algum cometa? Sim, senhor. Vai ver o cometa. Aparece às 3 da manhã e de onde se vê melhor é do Morro do Neco, lá à esquerda. Tem um grande rabo luminoso. Vá, meu amigo, vai ver o cometa, vai, quer dizer, vai para... Sai daqui, né? A história, vai ver o cometa. Fiquei meio jururu porque o principal motivo que me levava a procurar a dita pessoa não era aquele, mas outro. Era saber se existia a Sociedade Protetora de Animais. A conversa tomou um rumo. Ele queria se instruir a respeito de outra coisa. Afinal, prestes a ir ver o cometa, tornei atrás e fiz a pergunta de novo ao senhor lá de cima, né? Uma dessas criaturas. Respondeu-me que sim, que a Sociedade Protetora dos Animais existia, mas que tinha eu com isso. Expliquei-lhe que era para mim uma das sociedades mais simpáticas. Deixa eu botar aqui, porque deu bateria acabando. Enquanto isso, eu vou ler aqui que está na área VIP, da Sabrina. Lá. Valorizar mais as coisas materiais inclui o nosso próprio corpo. Ele vale mais do que a alma. Uma agressão física é pior recebida do que a agressão através da linguagem. Essa última não nos faz perder a razão. Aí ela continua aqui. A agressão através da linguagem, aquela ideia de que a língua é o chicote, a palavra pode destruir uma alma, porém, um soco na cara pesa mais. Eu já passei pelas duas situações.
Eu hoje em dia, eu diria pessoalmente que eu prefiro sofrer agressões de linguagem que entra no ouvido e sai no outro, e outra, minha língua é felina. Eu tenho a resposta na língua. Agora, quando você leva uma surra na rua do nada, como já aconteceu comigo, de assalto e tudo mais, cara, a gente fica arrasado. Ah, eu acho que eu Enfim, não é isso. concordo com isso, não. Mas a linguagem sempre permite você pedir desculpa, né? Por exemplo, tem um áudiozinho de hoje que eu até não botei não, mas o comentário é assim, se a pessoa não ouviu e uma criança ficou autista, você não tem como voltar atrás, né? Se não soube conduzir e a outra pessoa acabou tendo uma psicose ou alguma coisa assim, igual lá o Marcelo Veras, né? Paciente suicidou-se. Então, É porque é, esses eventos assim que levam à realidade, de fato, né? Você dá um tiro, matou, você não pode voltar atrás, mas a linguagem sempre você pode pedir desculpa, né? Voltar atrás, é muito melhor que seja. É a frase do Freud também, né? A civilização surgiu quando, ao invés de tocar uma lança lá no início, selvagem, ele xingou o outro. Porque a porque lança tem a questão da linguagem machuca também. Eu já fui ferido não, também. machuca demais, né? Machuca demais, Pois mas dá é, defesa, né? humilhação, né? É o que eu chamo de humilhação. A É, pessoa te pega no momento mais frágil que você tá ali e vai e ainda te humilha. é. Então, você fica destruído mesmo. Mas tem E chance de normalmente isso melhorar. acontece mais com as mulheres, né? Não sei, acontece assim, você tem uma chance de estudar e voltar atrás e devolver, né? A chance você tem, estudar. Agora, se estiver morto, ou doente, ou louco, ou não tiver mais jeito, quebrou a perna já, né? Aí não devolve mais, né? A Pois é. linguagem ainda é uma forma mais, tem um advogado, né? Você pode contratar, ou, enfim, tem essa. A linguagem, tá? Por isso que o Machado fala assim, aposta nas palavras, né? Sempre com a linguagem. Então, ele está aqui falando de uma sociedade protetora que ele vai. Vamos ver o objetivo desse texto, né? Expliquei-lhe que era, para mim, uma das sociedades mais simpáticas. Sempre que está assim, tem um jogo invertido aqui, né? A gente já sabe, né? Expliquei que, para mim, era muito simpático, né? Logo que a pessoa se organizou, a sociedade, né? Fiquei contente, dizendo comigo que, se Inglaterra e outros países já possuem essa novidade, o N maiúsculo, né? Tais, por que não a teríamos nós? Prova de sentimentos finos, justos, elevados. O homem entende, estende a caridade aos brutos, aos animais, né? Parece que ia falando bem porque a pessoa não gostou e me interrompeu, bradando que tinha pressa, mas eu ainda emiti várias frases asseadas e citei alguns trechos literários para mostrar que também sabia cavalgar livros. Afinal, confiei-lhe o motivo da pergunta. Agora vai começar, né? Era para saber se, havendo na Câmara Municipal nada menos de 3 projetos ou planos para a extinção dos cães, se a sociedade protetora tinha opinado sobre algum desses planos, né? Ou sobre todos. Então, estava para aprovar uma lei, né? Por isso que está com essa questão. A pessoa não sabia nem quis meter a sua alma no inferno, asseverando fatos que ignorava. Saberia eu o que se passava em Quebec? Respondi que não. Pois era a mesma coisa. A sociedade e Quebec eram idênticas para os fins da minha curiosidade. Podia ser que os 3 projetos, já a sociedade, houvesse examinado 4 ou mesmo nenhum, mas como sabê-lo? Conversamos ainda um pouco. Fiz de notar que os burros, principalmente os das carroças e bondes, declaram a quem os quer ouvir que ninguém os protege, a não ser o pau e as rédeas. Respondeu-me que o burro não era propriamente um animal, mas a imagem quadrúpede do homem. Aqui que começa a entrar o modo como Machado, eu entendo, né, na minha leitura, né, que ele está fazendo um tratamento psicanalítico ou psicológico enquanto escreve, né.
A prova é que, se encontramos amizade no cão, o orgulho no cavalo, só no burro achamos filosofia. Vendo? Que frase forte, né? Não pude conter-me e soltei uma risada. Antes soltasse um espirro. A pessoa veio para mim com os punhos fechados e quase me mata. Vendo? Por uma frase, né? E falou a Sabrina aí agora. Quer dizer, já tinha nessa época, Sabrina, essas provocações de linguagem e habilidade de se desviar delas. Quando voltei a mim, perguntei humildemente. Bem, se a Sociedade Protetora dos Animais não protege o cão nem o burro, o que é que ela protege? Então não há outros animais? A girafa não é um animal? A girafa, o elefante, o hipopótamo, o camelo, o crocodilo, a águia, o próprio cavalo de Troia, apesar de ser feito de madeira, como levava a gente na barriga, podemos considerá-lo bicho. Olha o que o Machado botou nessa crônica, gente. Cadê a Juliana? Não está aí, não? Juliana é boa para pegar essa parte demoníaca, assim, mas tem mais aí também, né? Olha o que o Machado botou aqui, né? O próprio cavalo de Troia, porque para o Machado de Assis, a linguagem é o cavalo de Troia, né? Você dá o presente de grego. A pessoa, você faz o elogio, você está linda, amiga. Se ela pensa que é verdade, você está, né, humilhando. O vírus da linguagem vai dentro do cavalo de Troia, né? Que é o presente dos gregos aos troianos. Não é que fosse um cavalo, né? Com um guerreiro dentro. Era uma mensagem que contamina, né? Sociedade protetora dos animais seria a sociedade que protegeria os homens de serem enganados com palavra petalogia, né? Adelmo, o cavalo de Troia, né? Assim, é um presente, né? Que a pessoa Agradece ainda, né? agradece. É roubado e agradece, né? O que o Machado está falando da sociedade É o presentinho protetora, surpresa, né? sociedade protetora dos animais humanos, né? Que não entende de petalogia, que não estuda a linguagem, os burros, se chamam de filósofo. O Machado, vou te falar, viu? Tem horas que dá, assim, gastura, né? Como ele é malvado, né? Parece que a burrice irritava ele um pouco. Ele não falava isso abertamente, não, mas irritava. Parece Ignorância é malvado, não uma coisa, parece? né? Quê? A ignorância é uma coisa, agora a burrice é preguiça, né? E acho que isso irritava ele. Parece que ele pensa que é burrice, ou não entender é preguiça, é acomodamento, porque aqui a sociedade protetora dos animais é a sociedade protetora do homem, né? Quem vai proteger o homem dessa gente quadrúpede aqui, a imagem quadrúpede do homem, ele fala, tá vendo? Lá nos É o que mais a gente vê por aí é você receber um presente ou uma ajuda e depois sutilmente ser cobrado por isso. Por exemplo, Não te foi dado de coração. Em certo momento vão lembrar. Você lembra que eu te dei aquilo, né? Não sei o quê. aí ainda vai que é uma cobrança de uma coisa assim, simplória, mas, por exemplo, minha esposa resolveu dar para um filho meu que estava precisando de dinheiro, um carrão para dirigir Uber. Gerou a maior tragédia na família, né? Mozinho, mas você não está vendo que isso só dá prejuízo? Adelmo, pelo menos ele vai trabalhar, pelo menos ele não fica no sofá, mas pelo menos está tomando prejuízo, né? Quer dizer, o Uber é o maior cavalo de Troia que empurraram na cidade, e a gente usa Uber, né?
Nós, consumidores, queremos gastar pouco. A gente não paga o táxi, que é o homem que dirigia há 40 anos na cidade e conhece tudo na cidade. Homem de confiança. Mas Olha, olha aí, ó, eu Freud, sincero, eu uma corrida de sincera, táxi, para aí, costuma, eu, você paga eu, R$ 20 na corrida de táxi. No Uber você paga 7. eu A gente, sinceramente, a gente é jogado um contra o outro, nós destruímos a frota de táxi que existe na cidade. Então, o Uber é um eu cavalo disse, de Troia. no caso da minha cidade aqui, onde eu moro, no Hum. caso de onde eu moro, o Uber veio como uma coisa de Deus. E tinha até mototáxi também, que eu usava muito. Porque os taxistas daqui da minha cidade, ó, eu vou te contar, eu já quebrei até telefone dos bichos da rodoviária. Simplesmente, eu já tive que caminhar de onde eu Ô, moro Freud, agora, com a aí minha irmã, em um você, Réveillon, você porque está na... Hum. o taxista não quis te atender. Ó, não, o da vez é aquele lá da frente. Não, é aquele lá, não sei o quê. Vim caminhando num dia de Réveillon, que é dia perigoso, que tem saidão de bandido, com a minha irmã, porque uns 10 quilômetros de onde a gente estava na festinha de Réveillon, até que a gente estava contando com um táxi. Chega no táxi, eles não quiseram trazer a gente. O Simplesmente. táxi, tem que saber também lidar com o táxi. Às vezes eu chegava no aeroporto, eu falava assim, olha, a minha corrida aqui é R$ 15, tá? Eu vou lá para o rabo da fila, porque o cara ficou 2 horas na fila de 40 automóveis. Ele sai batendo cabeça, xingando, nervoso, porque ele ficou 2 horas esperando chegar um avião, ou na rodoviária, né? É o primeiro da fila e vai levar uma corrida de R$ 10, e outro que vai levar de R$ 200, que é nas mais distantes, que ele ganharia mais. Não precisa saber usar o táxi também, o cidadão, né? Ter pena do taxista. Mas a conversa tomou outro rumo. Aqui, o que o Machado está dizendo é assim, sociedade protetora dos animais, que ele está colocando aqui, não é de girafa, porco, galinha, não, né? Seria proteger o animal humano, né? Que não entende, vota projeto contra ele. Chega essa rede chamada Airbnb, né? Que fica na Holanda, faturando alto, você bota seus apartamentos aqui, quebra a rede de hotéis. Quer dizer, aproveita a corrupção humana, que é querer gastar menos, e destrói, né? É destrutivo, tá vendo? Sociedade protetora dos animais, agora também vou defender aqui rede de hotéis, nem de táxi, não. Só assim, você está comprando gato por lebre, né? A frase mais bonita seria essa, né? Como é que você vai fazer uma sociedade que protege o cavalo de Troia? Seria isso, né? Cadê a sociedade protetora dos animais que vai proteger o cavalo de Troia? Essa crônica aqui é uma das mais sutis que o Machado esconde, né? Ele faz trocadilho desde o início aqui, Pascal com Pascoal, Calembour. Vai preparando para terminar aqui embaixo com um trocadilho, né, de cavalo de Troia. Quem vai proteger os troianos da inteligência dos gregos de dar a eles um presente que invadiu por dentro da cidade? Levar gente na barriga, ó. Tá vendo? Levar gente na barriga. Podemos. Então, hoje já terminou, 10 horas, é cansativo, né? Muita gente já saiu, não aguenta a leitura cansativa. Então, a gente leu algumas crônicas para ver, assim, como que o Machado, que era o homem lá do início, né? Vão lembrar? Tinha um projeto futuro, né? Nós pegamos ele no início aqui, com 23 anos, e outro lá na frente com 50 anos, né? Queria desenvolver, então, estou certo da magnitude dessa conquista, não dissimulo. Por que que ele sabia tanto disso também? Preventivamente já sabia. Por quê? Porque ele já veio da petalogia, né? Já tinha na mão a ferramenta. E a mentira
ilude qualquer um, né? Chega para Sabrina e fala assim, Sabrina, você está linda hoje, estou te achando maravilhosa, vem cá, aí engana, ela vem, acredita que é verdade, abre a bolsa e vai junto. Então, a maldade humana que é você manipular, né? A manipulação. O Machado sabia que ele ia fazer um grande projeto, porque ele já veio com a petalogia lá do Paulo Brito na mão. Petalogia, para quem não sabe o termo, é estudo da mentira, né? Então ele vai manobrando assim com as palavras, do início ao fim, com esses xaropes, né? Com essas coisas da homeopatia, e que a pessoa é iludida, né? Em vez de dizer aquela ferrada com palavras, assim, aquela pisada no calo que você precisa dar, né amiga? Você vê uma amiga sua te passando para trás e você não sabe como se defender dela. Ou vice-versa, né? Um rapaz, a mesma coisa. Então, esse tipo de maldade, né, que tem na relação humana, que é o narcisismo, né? Nós estamos estudando narcisismo nesse nível de profundidade, né? Pílades e Em Orestes. massa, quando tem essa situação em massa, aí eu chamo a figura central, seria tipo uma espécie de líder, de mistagogo. Né? Então, a relação que Machado pega na origem, Pílades e Orestes, né, tem que atravessar o Rubicão, um ato corajoso de César, ele queria fazer um ato igual de César, né, Machado. Então, essas coisas a gente vem estudando e hoje pegamos o narcisismo aqui, assim, por esse lado da obra dele, como sendo uma psicologia nova que ele criou lá no início e veio desenvolvendo até o falecimento. E tem reconhecimento em vida, como nós lemos lá atrás, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Eu também sei manipular, sim, e sou linda. Ah, tá vendo? Eu vou Sabrina, de considerações finais e o texto é complexo mesmo, mas achei legal a aula, acho que foi dinâmica. Sabrina tem uma inteligência acima da média, vou te falar. Não sei como é que não aproveita mais um pouco, está centrando a atenção, né? Não estou agora é elogio sério, tá, Sabrina? Eu sempre já falei isso privadamente, já falei no grupo. Obrigado por ter vindo, né? As pessoas muitas vezes não percebe o valor que tem, tá? Muitas vezes a pessoa não a genialidade da pessoa, ela não percebe o gênio que tem em si próprio. Fala, Sabrina. Eu desejo boa noite a todos. Foi ótima a leitura, a nossa leitura sobre nós mesmos, né? Porque a gente acaba se vendo em todas as situações. Isso aí. E eu agradeço por você não desistir. Tá bom. Muito Valeu. interessante, né, Irene? Gostou? Tá bom. Vamos dando por encerrado, né? Agradeço por ter vindo.